estados do país. Tá? Então, abrindo os trabalhos, né, a nossa querida doutora Thelma Krug, que vai fazer uma pequena, transferir um pouco do conhecimento para nós, né, como AB São Paulo e como diretor da AB São Paulo e como presidente da Câmara, né, coordenador-geral da Câmara, eu quero agradecer, doutora Thelma, a sua disponibilidade de estar com a gente hoje, transferir um pouco do seu conhecimento e a gente ter um pouco de discussão sobre essa temática tão importante, principalmente também numa época que nós vamos ter uma COP no Brasil agora, daqui a 2, 3 semanas, né? Então, muito obrigado por aceitar e estar disponível, como sempre, para os trabalhos da ABS. Bom, pessoal, a doutora Thelma, ela é matemática, cientista e considerada uma das maiores autoridades mundiais da pesquisa de clima e florestas. Atuou no painel intergovernamental para as mudanças climáticas, o IPCC, por mais de 21 anos, onde foi sua vice-presidente no período de 2015 a 2023. Tem um doutorado em probabilidade estatística pela Universidade de Sheffield e fez carreira no INPE, onde trabalhou por mais de 37 anos até se aposentar. Isso é questionável na aposentadoria de pesquisador, né? E nunca se desprende. Suas principais áreas de interesse são as alterações climáticas e o papel da desflorestação, da degradação florestal e das alterações no uso do solo. Read mais e inventários nacionais de gases de efeito estufa. Doutora Thelma, muito obrigado. Eu vou agora colocar sua apresentação. Tá ótimo, Ricardo. Boa noite a todos e a todas, né, que estão aqui. Já fazia um tempinho que eu não fazia apresentação online, né? Me faz lembrar os tempos aí de Covid, mas é sempre um prazer estar com vocês presencialmente ou online. E obrigada, Ricardo, né, pelo convite. E eu gostaria de dar assim, uma breve introdução, vamos assim dizer, da ciência da mudança do clima, sem entrar muito na parte muito técnica, mas explicar aonde a gente está e para onde a gente potencialmente poderá estar indo, né? A COP30, é claro, é uma oportunidade para que a gente possa discutir de uma forma mais planetária, ou seja, onde a gente está em termos de aquecimento, de mudança do clima, as iniciativas. Eu não me ligo muito tão somente a financiamento, mas as oportunidades que a gente tem de cooperação também, Sul-Sul, transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, ou seja, espaços muito amplos para discussões, né? Ricardo, está tendo dificuldade para abrir? Eu já estou compartilhando. Vocês não estão enxergando? Eu que não estou vendo, não. Eu estou vendo só aquele inicial. Só aquele inicial. Mas eu vou... Mudou? Não. O Ricardo, não está no modo apresentação, está no modo só os slides, para pôr no modo apresentação. Não, deixa eu voltar, gente, que na verdade estava no modo de apresentação. Então eu parei aqui e vou compartilhar de novo. Enquanto isso, eu continuo conversando. Bom, então, na verdade, quer dizer, existe dentro da própria convenção, vamos assim dizer, agora sim, Ricardo. Ok, obrigado. Está excelente. Quer dizer, o tema que eu escolhi para essa fala de hoje vou só pegar o tempo aqui, para não me alongar também demais. A ciência da mudança do clima, o que a gente sabe hoje e o que a gente pode prever para o futuro, né? Então, o próximo, Ricardo, quer dizer, quem que gera essa ciência e que, na verdade, é utilizada dentro das próprias negociações da Convenção do Clima? Ricardo, próximo? Isso. O Ricardo já me apresentou, né? Fui vice-presidente do painel intergovernamental sobre mudança do clima. Como o próprio nome fala, como o próprio nome diz, é um painel de 195 governos membros, ou seja, espera-se que a ciência que seja desenvolvida, ela seja, na verdade, também voltada para atender às necessidades dos governos e não de cientistas em si. É bem interessante essa parte, porque muitas vezes o pessoal fala, mas tem interferência de governo naquilo que pode ser feito. Não, existe enfim, alguma
intervenção, né, dos governos nos resultados, isso de forma alguma, mas existe sim uma participação ativa, né, dos governos quando os trabalhos do IPCC iniciam em um novo ciclo. Os ciclos são de 5, 6 anos, durante a Covid foi de 7, e, na verdade, isso termina com relatórios de avaliação com contribuições de 3 grupos de trabalho do IPCC, que é o grupo que é a base física da mudança do clima, o grupo de impactos, adaptação e vulnerabilidade, e um outro grupo que é o grupo de mitigação. E, claro, tem também uma força-tarefa com a qual eu contribuí, fui co-presidente dessa força-tarefa por 15 anos, menos 13 anos, e que, na verdade, desenvolve metodologias que são mandatoriamente, né, que devem ser utilizadas de forma mandatória por todos os países membros da Convenção do Clima. Então, essa questão ele é interessante porque, apesar de serem metodologias que são de forma mandatória, né, têm que ser aplicadas, ela fornece também alguns graus de liberdade para que os países possam ter flexibilidade na elaboração dos seus inventários nacionais. Mas, no final, eles acabam sendo comparáveis entre si. Hoje, quando a gente fala na COP30, a gente vai fazer uma avaliação de, por exemplo, onde estão os esforços de redução de emissões pelos países membros da Convenção, que são 196, e que, na verdade, muitos deles se apoiam em dizer que vai reduzir um determinado percentual com relação àquilo que eles emitiram, por exemplo, em um determinado ano referência. No caso do Brasil, a gente coloca nas nossas contribuições nacionalmente determinadas, que são a expressão de cada um dos países membros, daquilo que eles esperam fazer em intervalos de 5 anos. Normalmente, os países falam, e no caso do Brasil, eu vou fazer uma redução de X até 2030 com relação às minhas emissões de 2005. Então, ele usa o inventário como uma forma também de poder balizar, e não é só o Brasil, a maior parte dos países usam seus inventários nacionais para esse fim. Uma questão interessante é que o IPCC já tem aí mais de 30 e poucos anos, ele foi criado em 1988, e ele foi criado justamente para que houvessem relatórios que colocariam o estado da arte sobre mudança do clima, nesses temas diversos que eu já mencionei. E, na verdade, o IPCC hoje ele é composto por aproximadamente 12 pessoas no seu secretariado. A cada novo produto que o IPCC vai gerar, os governos nomeiam seus especialistas, que são selecionados para determinadas partes do relatório. Então, e depois que acaba o relatório, quer dizer, volta tudo ao normal, e depois, só no próximo relatório, é que, na verdade, são também novamente convidados os países para nomear seus especialistas em diversas áreas, né? Inclusive áreas sociais, da economia, enfim. Vou passar para o próximo. Isso. Quer dizer, uma coisa que avançou desde o primeiro relatório do IPCC, que aconteceu em 1990, quando o IPCC foi criado em 88, ele já foi colocado com uma demanda de fazer um relatório que, na verdade, mostrasse o estado da arte, né, naquele tempo, 1988, e que, na verdade, também contivesse alguns elementos que ajudassem ou dessem um pouco de ciência que motivasse a criação de uma convenção, já que o tema de mudança do clima já era entendido como um tema planetário, ele era coletivo, ele não seria simplesmente resolvido a partir de ações de um ou outro país. Ou seja, a gente espera que esse coletivo, que esse esforço multilateral, né, ele persista. Claro que nós estamos enfrentando desafios, mas nada que possa impedir com que a gente avance nos esforços de redução de emissões. Bom, então, naquele tempo, o IPCC foi
realmente criado. E o primeiro relatório foi trazido em 1990. Era um relatório relativamente pequeno. Hoje os relatórios têm mais de 10 mil páginas, com a contribuição dos 3 grupos de trabalho. Mas naquele tempo ele era pequeno e realmente foi a base para que a Convenção do Clima fosse criada. Ou seja, a COP já começou, na verdade, com um determinado embasamento científico e que, na verdade, ainda persiste até hoje. Se nós pegarmos, por exemplo, o Acordo de Paris, o último acordo climático que foi feito debaixo da Convenção do Clima, em várias partes, né, da sua estrutura, ele menciona baseado na ciência mais atual. Então, a ciência está na mesa. O embaixador André Corrêa do Lago tem dado um reforço enorme para que, na verdade, a ciência perpasse as discussões, né, que são feitas na conferência por todas as partes, inclusive criando aí um grupo que eu tive e tenho o prazer de coordenar, que é um grupo de especialistas, são, na verdade, um grupo pequeno, 5 de fora do Brasil e 6 no Brasil, que, na verdade, discutiram alguns temas científicos que foram levantados pelo embaixador, que gostaria de entender um pouquinho melhor, como, por exemplo, a questão do aquecimento de 1,5 e outros temas de relevância. Então, naquele tempo, a gente sabia, através de algumas observações mesmo, que estava existindo alguma coisa esquisita, né? Com as observações. Ou seja, estava havendo uma mudança, mas ninguém entendia o porquê da mudança que a gente estava tendo nas observações, tanto na parte atmosférica quanto do oceano, né? E foi muito mais recente que o IPCC realmente veio com um fato que era a inequívoca contribuição humana para o aquecimento do sistema climático como um todo, da atmosfera, do oceano, da biosfera terrestre. E toda a implicação desse aquecimento, né, para a vida, né, no planeta, para os ecossistemas, para os animais e tudo mais. O que, na verdade, chama muita atenção dos pesquisadores e cientistas é a velocidade com que essas mudanças estão acontecendo. No passado, a gente pode imaginar que no passado já houve mudança do clima. E, de fato, houve um enorme aumento do nível do mar, houve temperaturas muito mais elevadas, né? Inclusive, mas levaram milhares de anos, na verdade, para acontecer. Enquanto que aqui a gente está vendo, e vou mostrar no próximo slide, pode passar, Ricardo, um slide assim, interessante. Vamos nos pegar no slide do lado direito, né? O que vocês estão vendo em preto são as observações mesmo. Observações de múltiplas fontes independentes, inclusive dados de satélite, coleta de testemunhos de gelo, todas as estações que a gente tem de medidas. Então, você observa em preto que, a partir de um determinado instante esse que foi por volta de 1970, houve realmente uma mudança e uma aceleração no aquecimento global. É isso que está preocupando, é a velocidade com que essa tendência, né, tem crescido ao longo dos anos. Esse é um slide que foi apresentado pelo IPCC no seu relatório e que vai até o ano de 2019. Infelizmente, né, esse valor que no último relatório era de 1,1, hoje já deve estar por volta de 1,3. E se vocês se atentarem, o Acordo de Paris, que foi firmado 10 anos atrás, ele tem, né, como um dos seus objetivos de longo prazo, manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius, enquanto se persegue chegar no 1,5. Então, o 1,5 tem realmente um apelo para os governos, pelo fato de a ciência mostrar, inclusive através do IPCC muito veementemente, que na verdade, com níveis mais baixos de aquecimento, é claro que você vai minimizando os impactos e os riscos da mudança do clima para todos os setores, quer seja ele na agricultura, na questão de segurança alimentar, segurança energética, na vida no planeta de uma forma geral. Então, então, vamos lá. Então, 1970 é um ponto que a gente considera, inclusive, alguns falam dessa data
como, na verdade, a era do antropoceno começando por aí. Então, eu vejo que naquela linha verde que está ali embaixo, seria eu tentar ajustar as observações somente considerando a variabilidade natural do clima, criada, por exemplo, por erupções vulcânicas, que, na verdade, na verdade, eles reduzem a temperatura, né? Se for uma grande erupção, ele pode reduzir a temperatura do planeta como um todo por mais ou menos meio grau Celsius até 1 grau e por basicamente 1 a 2 anos. Então, a gente percebe que se eu considerar só as variabilidades naturais, que eu não consigo fazer nada, porque elas são naturais, como o próprio nome diz, uma mudança na órbita, né, do Sol, que muda também a questão da radiação que chega até a Terra, essas coisas não conseguem explicar o que está acontecendo a partir de 1970. Então, quando eu olho aquela curva marrom, que, na verdade, inclui uma simulação que contempla tanto a variabilidade natural quanto a influência antrópica ou a influência humana, né, nessas emissões, aí você acaba vendo que você tem, sim, uma concordância bastante grande da curva observada e dessa curva ajustada. O próximo, e vamos deixar para as perguntas se vocês quiserem. Então, mudanças recentes também é caracterizada diferentemente do que foi no passado, a mudança do clima, que não era generalizada, ela em algumas partes do planeta. E essas que nós estamos observando agora são generalizadas e, como eu disse, rápidas, e estão se intensificando, e elas não têm precedentes em milhares de anos. Isso, se a gente olhar, por exemplo, alguns dados paleoclimáticos, que a gente tem uma gama de dados paleoclimáticos que permitem hoje que a gente diga o seguinte, próximo, Ricardo, que a gente diga que em 2019 a concentração de dióxido de carbono na atmosfera foi a mais alta em pelo menos 2 milhões de anos. O dióxido de carbono é o gás, né, mais abundante na atmosfera, tem uma contribuição natural, mas tem uma contribuição humana muito forte, e ele é o que eu chamo do gás perverso, apesar de não ser uma linguagem científica. O CO2 é um gás que permanece por um tempo muito longo na atmosfera. Então, parte dele permanece, 30%, 40%, permanece por 30 anos, depois uns 40% permanece por umas centenas de anos, e finalmente mais uns 30% que permanece por milhares de anos. Hoje, alguns dizem que é por 10 mil anos, né? Então, ele é um gás que permanece muito tempo. O metano, por exemplo, que é muito afeito, né, às emissões do setor de agricultura, por conta da fermentação entérica do gado, que é o mais influente nessas emissões de CH4, mas não tão somente, obviamente, ele tem uma duração de 11, 12 anos. Então, vocês veem que tem uma diferença muito grande. Aí a elevação do nível do mar também com taxas muito rápidas, né, em pelo menos os últimos 3 mil anos, a questão da retração das geleiras, a perda da área de gelo no mar Ártico, ou seja, são dados que realmente mostram que a gente está indo num caminho bastante perigoso, sem querer ser catastrófica. O próximo, Ricardo. Muito rapidamente, a gente fala muito da questão da mudança na temperatura, né? Como um dos indicadores da mudança do clima, mas se a gente olhar, a gente vai ver que a gente tem variações e mudanças na atmosfera através, né, das concentrações de gases de efeito estufa. A gente tem a questão de mudança também em níveis de precipitação, padrões de precipitação, e a gente separa um pouco nas latitudes altas e nas latitudes mais baixas a perda da massa de gelo, conforme a gente vai indo para as cores mais fortes e mais escuras, né? Isso vai indicando a mudança na temperatura global de superfície, é claro também o nível global do mar e o conteúdo de aquecimento ou de calor, né, nos oceanos também, que, na verdade, contribuem para realmente tirar bastante da energia que está na Terra. Próximo. Então, é indiscutível que as atividades humanas estão realmente causando essas mudanças climáticas, e isso vai fazendo com que a gente já esteja observando, né,
eventos meteorológicos e climáticos extremos, como é o caso das ondas de calor, as chuvas muito fortes, né, e as secas, que vão se tornando a cada grau que a gente vai tendo, né, cada aumento da temperatura média global, a gente vai vendo que esses eventos eles vão se tornando mais frequentes e mais severos. E a gente observa isso no mundo como um todo. A nossa Amazônia tem sido extremamente impactada. Mas não foi só isso, nós também tivemos um evento no Rio Grande do Sul que depois a gente comenta. O próximo, Ricardo. Então, aqui o que a gente espera, então, seria mais frequente, mais intenso calor extremo, as ondas de calor, fortes chuvas, a seca, queimadas meteorológicas é uma nova designação que o IPCC deu no seu último relatório, que, na verdade, não considera somente uma coisa que possa provocar as queimadas, mas ele faz uma composição de fatores, como, por exemplo, você ter um período de seca muito prolongado e, durante esse período prolongado, você ainda tem ondas de calor. E aí você pode ter mudanças também na questão de vento e etc., que estão no composto, ele pode favorecer, então, essas queimadas que a gente está vendo de uma maneira mais catastrófica em alguns anos mais recentes, né? E é claro que no oceano a gente vê tudo isso aí. Bom, a acidificação particularmente, né? E a desoxigenação também. O oceano, a gente já tem observações de que ele já tem realmente um aquecimento de 0 a 700 metros. A gente chama de oceano mais superficial. Ele leva muito tempo, né, para ele aquecer, mas vai levar muito tempo, milhares de anos, também para reverter esse aquecimento. E é claro que tudo que você vai fazer no oceano, ele também pode ter implicações muito sérias, inclusive para o regime de chuvas. E a gente tem feito essa observação, porque você está tendo o derretimento de algumas áreas de gelo no Mar Ártico, então você está injetando água doce dentro do oceano. E, na verdade, você está, com isto, promovendo essas mudanças que já estão sendo observadas. Fala-se de um possível colapso, da mesma forma como a gente fala de tipping point para a Amazônia, a gente fala de um potencial impacto aqui na região meridional do Atlântico, e que poderia alterar, então, a circulação oceânica, e com telecomunicações com a floresta amazônica, fazendo com que nós tivéssemos aí um impacto nas chuvas naquela região. Próximo. E aqui é muito interessante, eu vou passar bem rapidinho, que é o seguinte, isso aqui também é de 2019, eu gosto desse slide por dois motivos. Primeiro, porque ele mostra que a contribuição da agricultura floresta e outro uso da terra, que está representado em azulão no slide de cima, ele tem uma contribuição muito pequena, 22%. Ou seja, e de onde vem o resto? O resto está vindo realmente dos sistemas de energia, na parte da indústria, transporte e na parte de edificações, onde eu estou considerando mais a parte de energia em edificações. Então, a gente pode dizer que, de um todo, a gente teria quase 80% de contribuição de combustíveis fósseis, vamos assim dizer, e da indústria para as emissões globais de gases de efeito estufa, e o desmatamento aí contribuindo com os 10%, 11%. E por isso que eu digo que a COP não pode ser voltada para tratar de floresta somente. Eu quero um balanço de tratar muito mais da questão de a gente tentar tratar a raiz do problema, que são as emissões fósseis. E, claro, a nossa floresta, vulnerável como é a esses eventos extremos, também vai perder a sua, digamos assim, a sua função necessariamente enquanto sumidor, tornando-se fonte, que é o que já está sendo observado com os fenômenos atuais. Mas o que eu gosto de ver também é a distribuição das emissões, que está no slide de baixo. Se eu olhar no terceiro, da esquerda para a direita, onde está a parte da Ásia, a gente vai ver que aqui está a China. E as emissões da China, que são as maiores que a gente tem, hoje a China deve contribuir com volta de 13,5 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, ou seja, trazendo CO2, metano e outros gases de efeito estufa numa métrica de equivalência com o CO2, a gente vê que
a parte de florestas ou a parte de uso da terra e de agricultura é muito pequena na China. É grande mesmo na parte de sistemas de energia e a parte de processos industriais. Mas se a gente olhar a África, né, é a segunda, depois a América Latina e partes da Ásia também, a gente vai ver que a nossa grande contribuição ela vem por parte desses países realmente do desmatamento, embora no global a contribuição seja pequena. Próximo. Bom, aqui, na verdade, a gente está aí com um pouquinho da distribuição, né? Mais a questão do carvão, do óleo, do gás, e o uso da terra tendo ali uma contribuição que, na verdade, acaba... a gente vê um crescimento maior do carvão, que já está sendo diminuído em várias partes do mundo, muita mudança do carvão e do óleo para gás natural, ou seja, não que o gás natural não tenha emissões, mas elas são menores do que a gente tem com a questão do carvão ou de óleo e gás. Mas para alguns países, essa mudança mesmo, né, ir mais para renováveis, que é o que a gente está tentando puxar na própria convenção, triplicar, por exemplo, o volume de renováveis até 2030, melhorar a eficiência energética até 2030, em termos de dobrar essa eficiência energética, particularmente também em edificações e processos industriais, a gente vê que a gente vai fazendo certas alterações, mas para alguns países essa mudança, existe uma resistência grande, até porque existe um lobby muito grande para que essa conversão não seja feita. Até porque alguns desses países dependem economicamente da exportação de óleo e gás. O próximo. Vou passar meio rapidinho. Então, aqui é mais ou menos até 2024, o que a gente está vendo é que, na verdade, com todos os esforços que a gente tem, em termos de tentar ter grandes ambições de mitigação, ou seja, redução das emissões de gás de efeito estufa e fortalecimento dos sumidouros como floresta e oceano, essas emissões continuam subindo. Hoje saiu essa notícia de que diminuiu um pouco, ou seja, o que a gente tem, até saiu agora um artigo, vai sair um artigo recente no Valor Econômico, que fala nós estamos na trajetória, ou seja, na questão do tratamento mesmo, do combate da mudança do clima, a gente está indo na direção certa, mas na velocidade errada. Ou seja, a gente precisa fazer muito mais. Indo na direção certa e buscando, né, todo esse esforço de mitigação sendo suficiente. Próximo, Ricardo, vou passar rapidinho. Então, aqui a gente teve também, como 2024 foi o ano mais quente que nós tivemos, e muitos de vocês, né, devem ter ouvido, acho que todo mundo, né, ouviu que a gente já tinha passado do 1,5, chegando a 1,55 e com um determinado grau de incerteza. Ou seja, isso causou uma certa discussão de que, na verdade, a gente já tinha comprometido aquela parte do Acordo de Paris que falava ter esforços, para perseguir esforços para chegar no 1,5. O que acontece é que esse foi um dado de um ano. E não é a forma, por exemplo, como o painel, como o IPCC, por exemplo, estima o aumento da temperatura média global relativo ao período pré-industrial, que ele considera como período de 1850 a 1900, tirando a média desse período e vendo essas anomalias em termos de temperatura. Então, um ano, como foi 2024, um ano atípico, ele, na verdade, entra no IPCC como um ano dentro de uma série multidecadal de 20 anos, assim diluindo esse valor alto, embora a gente espere alguns outros, né, até 2050. O próximo, bem rapidinho. Então, aqui também essa mudança, né, do nível do mar, ou seja, nós tivemos na década anterior, ou seja, um número muito maior, saiu de 2,1 milímetros por ano entre 1993 a 2002 para 4,7, ou seja, no mesmo período de 9 anos, de 2015 a 2024, passou de 2,1 para 4,7. Então, isso é preocupante, e isso é justamente por conta da perda dessa massa de gelo do Mar Ártico e das geleiras. O próximo. Aqui, muito rápido, aqui é só para mostrar que se eu pegar um ano só, esse ano vai estar contaminado
de variabilidade natural, dominado pela variabilidade natural. Se eu pegar uma série histórica de 10 anos de aumento de temperatura, ela já vai diluir, mas ela dilui menos do que se eu pegar uma série histórica de 20 ou 30 anos, onde você já começa a ter uma visão mais, ou de uma série mais dominada pela influência humana. Então, por isso que um ano só não significa muita coisa. Próximo. Bom, aqui eu vou passar muito rápido, só para a gente ver realmente como é que a gente está tendo essas anomalias de temperatura. Isso aqui é para a gente ver que de 1940 a 1970 nós estávamos num determinado patamar de anomalia, ou seja, do aumento da temperatura média global relativo, né, ao período pré-industrial. Vamos subindo, né, ou seja, e estamos agora indo para um novo patamar, com essas emissões mais altas que nós tivemos em 2023, 2024, 2025, apesar de que nem em 2023, nem em 2025, a gente superou o 1,5. O próximo. E aqui, mais ou menos, uma distribuição, né, das temperaturas na primeira metade do ano de 2025. Uma coisa que deve chamar a nossa atenção é o fato de que, claro, esse aumento da temperatura média ele não se distribui uniformemente, e a gente vê que a parte mais ao norte do hemisfério norte pode apresentar, muitas vezes, temperaturas em partes do ano que são 2 a 3 vezes maior do que a média. É aí que vem o problema mesmo da gente estar perdendo essa massa de gelo no Ártico e com uma velocidade grande. É claro que a gente não vai perder, porque o volume é enorme, né? Ou seja, mas de fato está acontecendo essa perda de uma maneira bastante expressiva e com os efeitos que eu já estava comentando com vocês. O próximo. Bom, eu vou passar essa. É que a gente também tem as emissões, mas a gente tem os aerossóis que esfriam, né? Ou seja, a gente tem essa barrinha azul que a gente está vendo ali, é uma barrinha de aerossóis de sulfato, e ela tem uma história interessante, porque esses aerossóis, eles também são emitidos pelas erupções vulcânicas. Então, hoje o pessoal tem pensado em uma tecnologia, a gente começou a discutir isso no Brasil de uma forma tardia, e eu acho que é justamente o que está sendo pensado, que é uma analogia a grandes erupções vulcânicas, pensando que se são os aerossóis que estão impedindo parte da radiação solar de chegar à Terra e, portanto, não ter um problema de sair, então, portanto, você não esquenta mais. Então, por que eu não faço isso de uma maneira artificial? Por que eu não tenho aviões, jatos, né, na estratosfera jogando um monte de aerossóis? E que, na verdade, poderiam, então, fazer com que essa radiação solar bata ali parte dela e volte, e não chegando na atmosfera terrestre. Isso já está sendo pensado, já há experimentos sendo testados, e, na verdade, a gente tem uma incerteza enorme dos potenciais efeitos dessa modificação da radiação solar nos ecossistemas, na saúde, na camada de ozônio, mas ela não é uma medida, nenhuma tecnologia de mitigação, mas ela minimiza os efeitos de temperatura, até porque ela impede que parte do calor chegue. Então, é preocupante, preocupante. Próximo. Vamos passar um pouquinho para o futuro, né? 36, ou seja, tem um pouquinho de tempo. Então, falar do que está acontecendo, eu acho que ele é mais fácil, porque a gente tem observações, a gente vê, a gente sabe, a gente mede, a gente tem indicadores. E tem consistência em observações. Mas e como a gente dizer para onde que a gente pode estar indo? Aí que é mais complicado, porque, na verdade, o que o IPCC faz? Bom, o futuro vai depender do que a gente vai fazer. E não é fazer sozinho, não é? Ou seja, fazer de forma planetária, de forma coletiva, né? É um esforço coletivo de todos, né? Então, ele pensa assim, em cenários de como é que o futuro pode evoluir. Algumas coisas que entram, alguns parâmetros que entram nesses cenários é aumento da população, a questão da própria mitigação, quantidade de mitigação que é feita, tecnologias que estão já disponibilizadas e o quanto que elas poderiam, na verdade, ser implementadas. São muitas variáveis, muitas.
que nos levam a ter cenários de emissões que poderiam ser cenários de muito baixas emissões, que é a azulzinha de baixo, baixas emissões, que é o azul mais escuro, e lá em cima, muito altas emissões, descendo, altas emissões, e depois um cenário intermediário, que é onde a gente está. Hoje, nós estamos numa trajetória que está nos levando até o final desse século chegar a um aquecimento de 2,8. Se eu fizer um rebatimento, né? Por exemplo, se eu fosse no business as usual, o cenário de mais altas emissões, nos levaria àquela as últimas barrinhas ali atrás, ali no final desse slide, e a melhor estimativa do aquecimento que eu teria seria de 4,3 graus Celsius. Entendendo que isso não se distribui uniformemente, nós teríamos um problema seríssimo nisso aí. E no caminho do cenário intermediário, ele não é o pior, mas é bem ruim, porque ele está levando a gente a ter também esse aquecimento de 2,8 graus Celsius, bem acima do 1,5, que poderia ser chegado com os dois cenários azuis que eu mostrei. Agora, uma questão interessante é que, se você olhar do lado esquerdo, você tem uma área cinzenta, e se você olhar, isso aqui representam as emissões, né, de gás de efeito estufa. A partir de um determinado ponto, você vai ter que ir para baixo do zero. É o que a gente chama de emissões negativas. Ou seja, a maior parte dos modelos que o IPCC avaliou, ele, na verdade, mostra que para se limitar o aquecimento a 1,5, nós teríamos que zerar as emissões líquidas de dióxido de carbono, não é de CO2 equivalente, de dióxido de carbono, até por volta de 2050. E se for para 2 graus Celsius, 2070. É claro que a gente não vai conseguir parar com essas emissões de uma forma zerada mesmo, né? Até porque o setor de energia não deve ser capaz de fazer isso até 2050. Então, o que você faz? Você, na verdade, tenta compensar essas emissões residuais de CO2 com uma retirada de CO2 da atmosfera através de processos como, por exemplo, reflorestamento e florestamento em larga escala, que eu acho duvidável, fertilização do oceano, né? Você tem algumas maneiras também de tirar com técnicas, como a forma direta de você tirar o CO2, e não só tirar, mas armazenar ele também em sítios geológicos ou oceânicos. Ou seja, não resolve o problema, né? É uma coisa paliativa. Agora, então, a gente está nessa trajetória. Os últimos estudos que eu vi, que não foram publicados ainda, mas eu tive acesso, a gente continua indo nessa trilha da COP anterior para essa COP, apesar dos países terem mostrado assim um pouco mais de ambições nas suas mitigações. É que é muito difícil, né? Os países em desenvolvimento, eles ainda, mesmo pelas regras do Acordo de Paris, eles são esperados a continuar a ter maiores emissões do que os países em desenvolvimento, que já deveriam ter chegado no pico de suas emissões e começar a descer. Enquanto esse tempo para os países em desenvolvimento, ele é mais lento, e isso faz com que, então, a gente tenha ainda alguns reveses nesse sentido para tratar. Embora os países em desenvolvimento tenham uma contribuição de uma maneira geral, vamos tirar a China, a Índia, vamos tirar esses países, e a gente, claro que vai ter uma situação onde esses países menores contribuem muito pouco para as emissões totais anuais. O próximo, vamos passar rapidinho para a gente ter perguntas, né? Aqui são simulações que foram feitas para um aquecimento de 1,5, isso sempre considerando esse aumento da temperatura em relação à média daquele período pré-industrial, 1850 e 1900. Então, o que mais preocupa a gente é aquele 4 graus que nós teríamos se nós estivéssemos naquele cenário de muito altas emissões, que levaria a gente a ter mais do que nós estamos vendo nesse slide simulado. E olhem de novo essa parte mais ao norte do hemisfério norte, que em todos os cenários é o mais atingido. O próximo. Bom, aqui, na verdade, são razões de preocupação que o IPCC coloca.
Vou pegar só as duas primeiras. Notem que do lado esquerdo a gente tem as observações em preto, as trajetórias que a gente pode ir em termos de futuro, que foram aqueles cenários que eu mostrei, e, na verdade, o que a gente vê nessas barras são uma avaliação do risco e de impacto. Quanto mais escuro, indo ali para o roxo, um risco muito alto, no vermelho um risco alto, um risco moderado em amarelo, e com um determinado grau de confiança de que você também possa ter aí uma contribuição humana para isso. As bolinhas, né, dão um grau de confiança. Então, se eu pegar a primeira coluna, que trata dos sistemas únicos e ameaçados, como é o caso, por exemplo, dos hotspots de biodiversidade, do Ártico, dos corais, nós estamos vendo que aquela linha cinza que está cruzando essas barras era a temperatura onde nós estávamos no relatório do IPCC, que era 1,1. Hoje nós já estamos mais, como eu falei para vocês. E a gente já estava indo para os sistemas únicos e ameaçados, já estávamos no risco alto. Ou seja, algumas dessas espécies, como os corais, em 2 graus, a gente, na verdade, vai ter uma quase extinção dos corais, e, na verdade, com 1,5 a gente vai ter uns 80% que se vai e vamos ficar só com 20%. Na outra barrinha ao lado são os eventos meteorológicos extremos, onde a gente vê também que a gente já está caminhando dentro, né, desse risco alto de que a gente possa ter esses impactos por conta desses eventos extremos. E as bolinhas que você está vendo aí, para esses eventos são altas, né? Você tem uma alta confiança de que, na verdade, isso é o que está sendo avaliado. O próximo, vou passar bem rapidinho, pular algumas coisas, vamos pular. Vamos pular essa e vamos para a próxima, que eu acho que ela é interessante. Aqui, imagine, por exemplo, o planeta colocado aqui no plano. Onde é que o Brasil está? O Brasil está bem do lado esquerdo, bem baixo, onde você tem NSA, a Amazônia, NES é o semiárido, o SAM é a região centro-oeste, o SES é a região que pega sul, sudeste e parte do sudeste, parte do centro-oeste também. Então, veja que uma avaliação do cor-de-rosa é que mostra um aumento nos eventos extremos e que, na verdade, mostram também nas bolinhas a confiança de que há uma contribuição humana para essas mudanças observadas. Então, quase todo o planeta já foi pintado de cor-de-rosa, mostrando, então, esse aumento observado desde 1950. Alguns deles têm bolinhas mais de alta confiança e outros nem tanto. A de baixo que é interessante, porque a de baixo ela pega, você vê que ela tem muito menos corzinha, e ela pega a parte de precipitações fortes, né? Então, vamos voltar para o Brasil. E justamente onde você vê a única parte do Brasil, ali na parte mais embaixo, que está pintadinha, é a única que nós temos pintadinha, é justamente a região do Sudeste e do Sul, onde nós tivemos o grande evento, né, no Rio Grande do Sul. A gente já tinha observado, né, que essa região ela vai continuar sendo impactada por fortes chuvas. Isso aí todos os modelos apontam para isso, ou seja, é hora de parar para pensar numa reorganização, né, na parte urbana, na reorganização das áreas mais vulneráveis, para evitar, porque isso já é quase que uma bola de cristal do que vai passar naquela região. O próximo, isso saiu antes, hein? Saiu em 2019. Esse aqui também é interessante, porque o evento do Rio Grande do Sul, ele também teve uma componente, a meu ver, que cai dentro daqui. Isso aqui é o seguinte, mesmo que nós não tivéssemos a mudança do clima, vamos imaginar que mudança do clima não existisse. Mesmo assim, você teria alguns eventos extremos a cada 10 anos, ou algum evento extremo a cada 50 anos e outros a cada 100 anos. Existiriam de qualquer forma. Com a mudança do clima, o que acontece é que esses eventos que aconteceriam uma única vez passam a ter uma periodicidade maior. Então, com 1,5, por exemplo, um evento que aconteceria uma vez a cada 10 anos passaria a ter 4 vezes mais chance de acontecer. Então, para mim, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi justamente uma combinação entre a mudança do clima acoplada com uma questão que iria acontecer de qualquer forma, independentemente de existir ou não a mudança do clima. O próximo, Ricardo, eu vou passar meio rapidinho,
Vou passar rapidinho também aqui, porque eu quero que o pessoal possa fazer perguntas. Vamos passar para o próximo? Aqui são mais efeitos da precipitação, pode passar. Alguns, a Embrapa, que já falava também, de nós termos alguns impactos com termos de déficit de água. E aqui os nossos riscos que nós temos falado, praticamente todos os modelos que o IPCC avaliou mostram a nossa região centro-oeste, que é a nossa região do agrobusiness, já sofrendo com o aumento da temperatura e já sofrendo também com uma alteração dos padrões de precipitação. Então, naquela região, a gente pode ter impacto na produção de alimentos, a gente tem alertado e o setor já tem feito alguns esforços de produzir espécies que sejam de cultivos, né? Que sejam mais resilientes, tanto a calor quanto também a mudança de precipitação. Então, não se vê assim, vamos assim dizer, um futuro, por exemplo, mesmo os animais, né? Ou seja, eu tenho falado para o pessoal que tem muito gado ali na nossa região de Mato Grosso, vocês têm que começar a plantar árvore, né? Nas áreas onde você tem o gado, porque se a gente olhar quando está muito quente, o gado vai debaixo de uma única árvore que existe, fica ali tudo aglutinado. E, na verdade, caso a gente não tenha essa oportunidade, né, o gado vai ter estresse, a carne não vai ser tão boa, a produção de leite não será tão boa, mas a carne será mais afetada. Então, nós já estamos alertando o setor e ele já está fazendo algumas modificações, ou pelo menos tentando medidas de adaptação para se antecipar ao que pode acontecer. Próximo, Ricardo, acho que a gente está chegando bem ao final mesmo. Essa questão de quantos dias, né, ondas de calor que nós tivemos em 2023, a gente vê que na Amazônia, a gente teve muitas ondas de calor em 2023, e se a gente pegar outros períodos, a gente vê que essas ondas afetam outras áreas, mas a preocupação maior que a gente tem realmente com a Amazônia, com a própria capacidade de resiliência, né, das florestas a esses fenômenos que vão ficando cada vez maiores se a gente não segurar esse aumento da temperatura. E próximo, eu acho que a gente está mesmo chegando ao fim, Ricardo. E aí esse é o meu último slide, que a menos que a gente realmente tenha redução, isso foi em 2018 que o IPCC disse, reduções imediatas que não aconteceram, rápidas que não aconteceram, em grande escala que também não aconteceu, nas emissões de gases de efeito estufa, pode ser já quase impossível a gente limitar o aquecimento a 2 graus Celsius. Aí é uma questão que está todo mundo preocupado, né? Como é que a gente entra numa COP com algumas notícias que não são tão favoráveis? Eu acho que não entra. Eu acho que não se leva mensagens de pessimismo total nas COPs. Eu acho que a gente leva um sentimento de urgência, leva um sentimento de que a gente não está na trajetória certa, leva o sentimento de que está todo mundo sendo afetado e isso pode ficar bem pior. Eu paro por aqui, Ricardo, para as perguntas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Thelma. Obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, gente. Então, vocês vão levantando as mãozinhas para a gente ter uma sequência, tá? Para a doutora Thelma poder fazer perguntas aí. A gente, teoricamente, teria 10 minutinhos, mas, doutora Thelma, se a senhora puder, eu dou mais uns minutinhos aí, se a senhora puder ficar, porque aí o pessoal poder fazer as perguntas. Obrigada, tá? Ricardo. Bom, deixa eu ver como nós estamos. O pessoal vai levantando a mão que aí eu posso fazer a contagem. Vamos começar com um ponto, antes do pessoal se colocar, de uma visão, né? Agora com a COP em Belém, nós estamos em 2025, a gente basicamente é o segundo evento nessa questão climática e nessa questão de meio ambiente que tem no nosso país, né? Começou com a Eco 92, que foi um chacoalhão no mundo, inclusive a Eco 92
foi logo após o primeiro relatório do IPCC, né? Sim. E, claro, que um relatório preliminar dos trabalhos, etc., como a senhora mesmo disse, né? A gente dá para a gente ter uma correlação entre se esperar que a COP30 tenha o mesmo impacto que a Eco 92 teve dentro da nossa sociedade, olhando para o Brasil? Ricardo, na verdade é bem diferente, né? Os dois mundos são bem diferentes, né? Agora, uma coisa eu posso assegurar para você, que se nós não tivéssemos tido a Convenção do Clima, se nós não tivéssemos tido o próprio Acordo de Paris, no Acordo de Paris, sem a falta dele, nos estaria levando a um cenário de emissões de 4 graus. Não é 2,8, não é o cenário intermediário, é o cenário de altas emissões. Então, o que a gente já vê ao longo de todos esses anos é um esforço, mas eu acho que esse esforço está ficando mais claro agora e mais intenso agora que os países estão sendo mais impactados por esses extremos meteorológicos e gastando um monte de dinheiro. Eu sempre digo que a inação custa muito mais, né? Ou seja, do que você ter que pagar a conta de todos os eventos extremos que a gente, na verdade, tem vivenciado no mundo como um todo, né? Então, eu digo para você, a COP30, eu acho que ela vai ter uma mudança um pouquinho, porque lá atrás, em 92, acho que a gente botava muito a responsabilidade das coisas em cima dos países, em cima dos governos. Era governo. Então, o governo não está fazendo, o governo isso, tal. Hoje, não. Hoje, o embaixador André está chamando mutirão, porque ele sabe que se não houver um mutirão, a gente não consegue fazer essa mudança na magnitude que a gente precisa fazer, na escala que a gente precisa fazer. E por isso que ele chama muito o setor produtivo. Ele chama muito a questão da sociedade civil. Ele não deixa ninguém de fora. Ninguém de fora. Justamente buscando aí essa força para a implementação. Eu acho que a COP30 está querendo colocar um basta no blá, blá, blá. Chega, a gente já falou muito, já chegou em tudo que a gente precisava chegar. Agora vamos ver como é que a gente implementa. E eu quero fugir um pouco daquela ideia de se pedir dinheiro, 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 porque não vai vir. Não vai vir. Então, acho que a gente tem que buscar outros mecanismos que estão sendo pensados, fundos que, na verdade, vão ser alimentados por todos, por governos, por filantrópicas, por bancos, enfim. Eu acho que esse é o turning point que eu quero ver na COP30. Sair do blá, blá, blá e partir para a implementação. Uhum. Obrigado, doutora Thelma. Vamos lá para a primeira pessoa que está com a mão levantada, aqui o nosso amigo do Mato Grosso do Sul. José Antônio, por favor. Bom, doutora Thelma, eu fiquei encantado com seus números, mas eu, ao contrário de todo mundo, eu sou um descrédulo sobre o clima. Primeiro, porque quando o pessoal sempre fala que o CO2 tem 60 anos, 80 anos, eu acreditaria nisso se não houvesse fotossíntese, a menos que o CO2 venha com crachá. E uma outra coisa que eu não vou para a COP30, mas quem for para a COP30, se quiser ter uma imagem assim bonita de Belém, conseguir ver Belém toda, é só subir na montanha de lixo que tem em Ananindeua, que recebe todo o lixão de Belém. Então, eu fico assim um tanto quanto descrédulo de governos, de planos, porque eu até hoje eu não vi ninguém fazendo nada de concreto. E eu já estou com 72 anos, eu estou na área ambiental há mais de 55. Então, você chega uma hora que você começa a desacreditar, né? Se fala muito de não produzir gases de efeito estufa. Para mim, CO2 não é gás de efeito estufa. O coeficiente de troca térmica do CO2 é 0,11, enquanto que da água é 1. Ou seja, o que aquece o planeta não é o CO2, é a água. Nós temos vapor da água a 10 mil metros de altitude. Eu converso com todos os pilotos de avião, que eu viajo bastante, e todo mundo diz que a temperatura externa é menos 51 graus. Ou seja, onde é que está o aquecimento global? Pode ser na superfície? Claro, não tenha dúvida. Aquecimento global, eu sou partidário disso. Eu vejo a Campo Grande que, à medida que eles estão tirando as árvores, a gente vê aquecendo. Eu tenho um pé de baru no meu quintal, que da sombra do baru para o resto, eu tenho 4 graus de diferença.
Então, eu acredito mais na realidade do que propriamente no que está escrito no papel. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito os seus dados, porque nos faz raciocinar no que é possível e no que não é impossível. Mas continuo discreto. Agradeço, José Antônio. Na verdade, eu respeito. São opiniões, eu respeito. Só queria falar para você que CO2 tem crachá. Eles têm uma medida do CO2, dizendo de quando que ele é, quanto tempo que ele fica. Ele tem ali uma identidade, vamos assim dizer. Mas eu respeito o seu ponto de vista, mas, enfim, vamos lá. Estamos tentando fazer alguma coisa de qualquer jeito. Perguntas mais, Ricardo? O Wagner. O Wagner, por favor. Olá, boa noite. Parabéns, Thelma, pela excelente, brilhante consideração. A gente vê aí a questão dos carros elétricos, né? Que a gente vê um monte deles pegando fogo aí, né? E tal. Eu acho que é uma tecnologia maravilhosa. Uma amiga minha esteve na China e falou que um dos efeitos, acho que em Xangai, acho que ela esteve lá e falou assim que você ouve, você tem menos ruído, Ruído, claro. né? Então todo mundo fala das benesses pensando na questão do gás carbônico, mas existe também essa benesse da questão do ruído. Pensando em cadeia completa, né? Pensando desde a extração das terras raras, sei que é uma pergunta para 3 horas, né? Ou um debate, né? Teríamos que tirar os financiadores de um lado ou de outro, mas a sua opinião, o carro elétrico, ele faz essa contribuição a que veio, assim, na sua opinião? O Wagner, os carros elétricos, a eletrificação, ela vai fazer realmente parte desse processo de descarbonização que a gente está falando até 2005, até 2050. E vai ser liderado pela China, isso não tenha dúvida. Ou seja, tanto a questão de eólica, solar e eletrificação, os carros elétricos, é aí que vai. Hoje a gente já tem uma mudança, né, enorme no consumo de carros elétricos, mesmo aqui no Brasil. Mesmo aqui no Brasil. Quer dizer, se a gente somar, a gente vai ver assim. É interessante a sua pergunta, porque eu tive outro dia num evento, a gente sempre fala, né, dos impactos do uso da terra, desmatamento, degradação, desmatamento, degradação. E, na verdade, o disco virou e começou a falar dos impactos dos minerais. Essa é a grande preocupação que começa agora a pegar. Principalmente pela extração dos minerais raros, considerando aí o lítio e tudo mais que você precisa para as baterias. Ou seja, a gente vai criar uma dependência e, assim, vendo que o Brasil é o segundo detentor desses minerais raros, né? Não chega perto do que está na China, mas ele tem uma grande reserva ainda. Eu acho que é preocupante, sabe, sob o ponto de vista ambiental, se a gente não souber fazer essas coisas direito. E por isso Porque assim, você vai ter a mineração, que assim a gente é dependente dela, né? O pessoal fala, não pode minerar, não é possível, a gente precisa. Né? Ao mesmo tempo, o Brasil tem a questão do etanol, que é né? Você sequestra e faz um ciclo, né, teórico ali, né? E tal, bacana. Mas é inevitável essa discussão dos minerais. Se não é agora, é bem no futuro muito próximo. Mas agora o que a gente precisa saber é como é que a gente realmente faz o melhor uso das reservas que a gente tem. E não dá, sabe, como a gente vem fazendo, muitas coisas sem valor agregado. Então, eu acho que essa é a discussão que eu acho que o Brasil deveria ter. Ou seja, os Estados Unidos vai ficar bem em cima mesmo, já conseguiu no Japão, não vai conseguir muito da China, porque a China é dependente desses minerais, para eles também, mas ele está indo, de pouco em pouco ele vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu só espero que não estrague tudo, né? Meu filho teve numa viagem para o Chile de carro, e 2 vezes. A primeira,
Ele ficou impressionado com a beleza que aquilo era. Montanhas e montanhas, tudo verde, tudo maravilhoso. Na segunda viagem, ele voltou muito frustrado, muito triste mesmo, de ver a exploração de lítio ali em terras indígenas, que são, enfim, os indígenas recebem e aprovam que se faça isso no seu território, mas é uma desolação. É porque normalmente o pessoal leva na conta só a questão do veículo propriamente dito e não dos impactos da exploração, né? Exatamente. E o Assim como a desmatamento vai ser cana-de-açúcar pouco. também tem o seu impacto. Quando eu era mais jovem, tinha a questão dos boia-fria, agora é tudo mecanizado, ficou muito melhor, né? Mas Mas não tem obrigado, jeito, são os novos mundos. muito obrigado. Imaginem. Legal. Obrigado, Wagner. Agora vamos passar para a Eliana. Eliana, por favor. Boa noite, parabéns, doutora Thelma. Eu queria saber a respeito do plano e as estratégias referente às ações, justamente em consideração a população mais vulnerável. A senhora falou, olha, a gente precisa conscientizar, engajar toda essa população. Qual a estratégia e planos, né, dessa comissão para chegar até essa população? Eliana, eu acho que o problema de comunicação tem sido grande, tem sido um problema sério. A gente não consegue se comunicar. Cientistas não conseguem se comunicar. Eu acho que só depois, como no caso eu vejo ali do Rio Grande do Sul, onde eu fiz uma visita recente por convite de fazer uma palestra, e, na verdade, eles estão reformulando muito a maneira de entender a cidade como um todo e as emergências e tirar as populações mais vulneráveis que não querem sair de onde elas estão. E por que não quer sair? Porque nasceu ali, foi criada ali, sua subsistência é lá. Então, enquanto não houver uma conversa de baixo para cima e não de cima para baixo, aonde você envolve, aonde você cria essa necessidade de sair dali, eu acho que a gente não vai evoluir. Então, eu acho que falta isso, é a comunicação. E cientistas são muito ruins de se comunicar, né? Eles se comunicam entre si. Até para governos eles são ruins de se comunicar. E a gente tem que destrinchar um pouquinho. Mas eu vejo, assim, essa necessidade de a gente reorganizar o planejamento, a retirada das populações em áreas vulneráveis, que são as que mais estão expostas aos riscos climáticos, né? Tirar o pessoal de zona costeira. A gente sabe que a zona costeira é uma zona extremamente exposta e vulnerável para a população que está aí. Então, eu acho que é repensar. Agora, repensar não é simples, não é barato, e eu acho que precisa de muita paciência para a gente construir de baixo para cima as políticas e não de cima para baixo. A gente vê que realmente tem que ser, mesmo na implantação de infraestrutura de saneamento, tem que começar nessa sensibilização para eles sentirem a importância, a necessidade, né, das infraestruturas. Obrigada, doutora Thelma. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Eliana. Você falou em saneamento. Para mim, água, saneamento, para mim seriam as maiores prioridades que eu vejo. Maiores prioridades. Saneamento não é possível. Ou seja, as doenças que nós vamos ter por conta do calor, por conta das enchentes, o SUS não vai dar conta. Eu tenho falado isso. Haja SUS para dar conta do que a gente está antecipando. E água. A água é realmente uma preocupação que a gente tem muito grande, muito grande. Obrigado, doutora Thelma. Obrigado, Eliana. Enquanto o pessoal ainda vê aí, se tem mais alguma pergunta, eu vou perguntar. Doutora Thelma, o relatório de 2019, que a senhora se baseou basicamente em quase tudo, Certo. A gente está no ciclo que, na teoria, ou fale, o ano que vem teremos um novo relatório, é isso? Olha, nós vamos ter o sétimo ciclo do IPCC, ele começou em 2023. Então, ele é esperado a ser entregue por volta de 2028. 2028, 2029. Mas, de fato, em 2027, nós vamos ter um relatório especial do IPCC, que é menorzinho. Tem 700 páginas, mais ou menos. E ele vai tratar do tema de cidades e mudança do clima.
por entender que nas cidades você tem, se você considerar a produção nas cidades, você tem aí um enorme efeito das cidades nas emissões nacionais. Praticamente 80% das emissões estão concentradas nas cidades. Ok, obrigado, doutora Thelma. Deixa eu ver aqui, tem a Marcela e tem aqui a Erna. Por favor. Bom, parabéns, Thelma. Realmente adorei muito ver a sua palestra. E você estava falando da qualidade da água, realmente, eu acho que é uma coisa que se preocupa bastante, né? O porquê? Eu, desde 50 anos atrás, eu dei aula em colégio técnico e falava da qualidade da água. E a gente já vinha se assustando que a água já vinha piorando. Atualmente está pior ainda, tá? Você vê que a nível de laboratório, ou você usa uma água de miliquê, ou então você está roubado, porque não consegue mais trabalhar, né? Então, a qualidade da água está piorando? Tá, sem dúvida, está piorando. E se aumentar a temperatura do jeito que você está mostrando, mais ainda, né? E daqui a pouco nós não vamos ter uma água boa para tomar, não é mesmo, Zé? A gente uma vez falou disso, né, Zé? Realmente é uma preocupação muito grande isso. Você está tomando água, Zé está levantando o copo lá. Não, é cerveja. Mas realmente é uma coisa que preocupa demais, porque o pessoal está brincando, né? Você está falando do Rio Grande do Sul. Realmente, eu tenho minha prima que mora lá, eu sei, o pessoal está tremendamente, eles são teimosos, eles não querem sair do lugar. Por mais que até os pastores de todas as igrejas lá estão tentando conversar com o pessoal para sair, né? E aí outra coisa que me chamou a atenção, porque tem um projeto enorme agora, e o eu estou auxiliando o Instituto de Pesca agora, mesmo sendo aposentada. O que a gente está assustando é o pessoal lá do Sul, eles estão fazendo muito bioherbicidas, né? E são compostos que eles estão jogando no solo e uma pessoa foi analisar, está matando peixe. Então, o que está acontecendo? Eles estão fazendo milhões de coisas para jogar, para ver se melhora as plantas, mas não vê o outro lado da moeda, tá? E que depois pode começar a contaminar mais as nossas águas. Então, isso é uma coisa que assusta, porque não é só lá. Aqui em São Paulo também estão fazendo isso, tá? É bioherbicida, é bioinsumo que eles falam. Mas ninguém está se preocupando em fazer as análises mais concentradas, assim, ver se é tóxico ou não é tóxico, como que está a qualidade da água, como está piorando, melhorando. Não, nada. Então, eu não sei como que se isso vai ser tocado alguma coisa na COP30, mas é uma coisa que como eu tenho mestrado e doutorado na área de agronomia, e a gente vê essas coisas, eu cheguei com essas análises, eu falei, gente, é uma quantidade de enzimas que estão jogando no solo, uma quantidade tão grande que eu não sei o que vai acontecer para nós com o tempo, tá? Se mata um peixe, o que vai acontecer para nós? Entende? Então, eu acho que não é só poluição ambiental, nós estamos vendo que a qualidade da água está piorando cada vez mais, vai piorar mais com esses tipos de atitude que o pessoal está tendo. E aí vem o nosso governador de São Paulo, que termina com a carreira de pesquisador científico, então piorou ainda, né? Então a gente não sabe que rumo que vai tomar as coisas, mas como eu estou nesse projeto, eu estou vendo o outro lado da moeda que eu não estava imaginando que estava tão feia assim, entendeu? E vem da onde? Rio Grande do Sul veio esse material. Eu me assustei bastante. O pessoal está jogando muita coisa lá, viu? Esse nível de detalhe a gente, na verdade, não chega a discutir, mas a gente chega a discutir, sim, a questão que não é só a qualidade da água, mas é a quantidade de água, porque a gente vai ter menos precipitação em alguns lugares. Pega, por exemplo, né, mesmo na Cordilheira dos Andes, onde você vai deixar de ter neve também, na abundância que você tinha, e quando você tinha o derretimento dessa neve, era ela que alimentava ali a agricultura dos pequenos agricultores. Aí você vai deixar de ter isso como você tinha no passado.
aí força uma migração, o pessoal sai porque abandona, porque não tem como se manter. Isso preocupa a gente bastante. Quer dizer, e daí a gente fala na parte de adaptação para essa situação como irrigação, tirando água, né, subterrânea. Mas nem isso, a gente tem isso em quantidade que seja viável para a gente ter e, na verdade, se apoiar nisso como uma maneira de se adaptar à falta de água. Ou seja, nós vamos ter que realmente pensar a questão de água de uma maneira mais holística, não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. Mas obrigada. Tá bom. Obrigado, Emma. Agora vou passar para a Marcela. E depois eu estou com 4 perguntas aqui do pessoal que escreveu no chat, para a gente poder tentar fazer um bate-bola rapidinho. Tá bom. Boa noite. Primeiro, parabenizar a palestra. Eu gostaria de saber, com relação à exploração de minerais raros para construção, fabricação, né, de carros elétricos, se a desaceleração do crescimento populacional e as tecnologias que a gente tem melhorado, se não existe algo em vista de minimizar a extração de minerais raros em terras naturais e utilizar os resíduos pela logística reversa, sabe? Em vez de eu precisar explorar novas áreas para obtenção de minerais raros, a política reversa, a logística reversa, a logística reversa de celular, pneu e outras coisas não pode minimizar o impacto na exploração. É isso. Ô, Marcela, eu não vejo, sabe? Eu não vejo realmente, eu vejo realmente uma mudança, ou seja, essa descarbonização ela não vai sair totalmente barata. Ou seja, ela vai ter um custo, é um custo diferente, certo? Que a gente vai ter que aprender a lidar. Mas ele vai existir. Isso eu não tenho dúvida. Quer seja nas novas tecnologias que possam advir, quer seja na própria questão da eletrificação, não tem como. A dependência de alguns materiais vai ser muito maior, né? A gente está vendo já algumas dificuldades, como a questão da produção de carros, né, que estava faltando chips, etc. Essa vai ser a realidade do mundo. É por aí que o mundo vai numa competitividade desleal por tudo quanto é lado. Isso aí eu não tenho dúvida. Esperar que o mundo, de poucos anos, a partir de agora, vai ter uma mudança muito grande. Espero que a gente consiga segurar pelo menos a parte ambiental. Eu também espero. Eu, da área de engenharia florestal, sabendo que antes uma serraria tinha muito mais perdas do que hoje em dia, pela melhoria nos processos, eu fico pensando assim, como que a gente pode maltratar tanto a nossa casa, o nosso planeta. Então, não é por falta de pesquisa científica, não é por falta... Eu fico assim, pensando em possibilidades para a gente cuidar melhor da casa, só isso. Sabe, eu vou só falar bem rapidinho, Marcela. Não adianta só nós cuidarmos da casa, sabe? Eu acho que cuidar da casa é um dever planetário. E isso que a gente tem dificuldade de entender. É claro que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, mas a gente também tem que estimular todos a fazerem também, para que a gente tenha um planeta melhor para viver. Mas, infelizmente, as coisas vão acontecendo atropeladamente, né? Vamos lá, Ricardo. Obrigado, Marcela. Bom, doutora Thelma, a gente tem ainda algumas perguntinhas, vamos ver se a gente consegue. Gente, hoje não vai ter jeito, nós vamos até as 9 horas, porque a gente tem assuntos do nosso grupo ainda, né, Wagner? Bom, então vamos lá.
O primeiro ponto aqui, vamos tentar ser rapidinho. Pergunta-se que eu não sei, a gente não tem a informação. Os carros elétricos reduzem efetivamente as emissões de CO2, considerando toda a cadeia? É uma pergunta que vale 1 milhão. Já foi respondida, já. Ela reduz. Mas eu acho que, dependendo dos materiais que a gente vai ter que substituir, isso pode ter outro tipo de impacto. Hoje a ciência diz que reduz. Ok. Então, vamos lá, pergunta também do Wagner, mas considerando os cientistas negacionistas, aqueles que negam o aquecimento, de que forma eles se estruturam para dizer que o aquecimento não está ocorrendo? Aí eu até falo, né, acho que até coloco junto com isso, né, a gente não sei se já aconteceu, mas está para acontecer aí em algumas horas, a questão na Jamaica, né? Que deve ser o ciclone mais forte desde o início das medições em 1850. Né? Então, doutora Thelma, como se colocar dentro dessa postura? Como entender, em que se baseia dizer que tudo, na verdade, não está acontecendo, é tudo normal? Não, eu acho que os negacionistas não dizem que não está acontecendo. Eles sabem que está acontecendo. Agora, a questão é por que está acontecendo. Então, essa é a grande dúvida que o pessoal tem. Então, será que é realmente a influência humana que está contribuindo para a gente ter tudo que a gente está vendo, aumenta essa frequência, essa intensidade? Então, a negação não é de que está havendo essa mudança toda. É o que está provocando a mudança. E aí é mais complexo, né? Mas o que está acontecendo, está. Independentemente de quem seja o vilão da história, o que está acontecendo, está. O que a gente tem esperança é de que, se tiver uma contribuição humana, nós conseguimos reverter pelo menos parte dela. E se for tudo algo que a gente não tenha controle, daí não tem jeito, não tem mitigação que vai aguentar esse tranco. Haja adaptação e resiliência. A pergunta do Jorge. Pergunta do Jorge aqui. Os governos costumam fazer uma dissimulação de política efetiva para o público. Mas quando as cortinas são fechadas, muita pouca coisa é cumprida de maneira efetiva. A COP me parece ir para o mesmo caminho em termos de resultado. Como você avalia esse comportamento governamental dos governos? E qual a sua expectativa a ser tomada de decisão real no curto, médio prazo? Então, na verdade, não existe, na COP, por exemplo, existiu no passado, no protocolo de Quioto, assim, redução de emissões mandatórias por parte dos países desenvolvidos. No Acordo de Paris isso não existe, ou seja, na COP o que você busca é realmente um entendimento coletivo de que a gente precisa fazer e fazer mais. Mas não existe, vamos assim dizer, apontar o dedo para um ou apontar o dedo para outro, isso não existe. O que a gente faz dentro do Acordo de Paris é dizer, a cada 5 anos, por favor, aumentem as suas contribuições de redução de emissões ou fortalecimento de seus sumidouros. E espera que isso vá nos levando a trilhar uma daquelas trajetórias, né, que não nos leve àquele cenário intermediário, mas abaixo disso. Né? Não é uma coisa simples, mas eu acredito que à medida em que... Enfim, hoje nós estamos passando por um problema grande, né? Investimentos em defesa, guerras, ou seja, a mudança do clima ela não é, vamos assim dizer, a prioridade. Já foi algum tempo atrás, depois veio o Covid, perdemos, agora é guerra, ou seja, o dinheiro não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para subsidiar combustíveis fósseis. Você tem dinheiro para subsidiar a guerra, mas você não tem dinheiro para
a ação imediata que a gente estaria precisando, né? Então, as COPs, elas servem para levantar também essas questões, né? Mas elas não impõem a nenhum país, assim, as reduções que a gente acha que eles deveriam fazer. E com a saída dos Estados Unidos, eu acho que piora um pouquinho o cenário. Quem paga essa conta, será que somos nós? Dos países em desenvolvimento? Vai saber. Realmente, né? Se considerar até que os países produtores de petróleo agora querem uma fatia do possível dinheiro, que é duvidoso, né? O dinheiro do financiamento climático, porque eles vão parar de vender petróleo. A gente entende que o mundo é base de dinheiro e isso é bem difícil. Se você vê a contribuição nacionalmente determinada da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, eles são bem categóricos. Nós vamos fazer essa redução em 2035, desde que a gente não tenha impacto na nossa economia. E como é que não vai ter impacto se eles são dependentes da exportação de combustível fóssil? Então, esses são os lados complicados e complexos, né? Que a gente chega a discutir na COP, mas não tem acordo. Mas vamos lá, o que dá para a gente fazer, né? O Kleber deu aqui mais uma colocação, né? Ele colocou: o saneamento salva vidas, salva o futuro, salva mais do que você imagina. Kleber, eu pessoalmente concordo com você, o Zé está falando aí também, a gente realmente, o saneamento e a água é o principal recurso que nós temos para a sobrevivência, né? Sem água você não planta nada. Se a gente não tem água, a gente não sobrevive por muito tempo. Então, tudo isso é realmente e se você estraga essa água sem o tratamento de esgotos, também você está tirando a água, a pouca água que tem, né? Então, vamos lá. Aqui, o pessoal pediu aqui para colocar aqui, ó. A doutora Thelma, a Erma, ela é uma das maiores especialistas do país em cogumelos, né? Ela trabalha há décadas com isso, e eu acho que como os corais, muita coisa deve acontecer, pode acontecer, a gente não ter mais cogumelos aqui, ou alguns tipos de cogumelos com essas mudanças climáticas. Então, vamos lá. A última pergunta aqui é da Judite. E aqui. Ela é também ela é da AESAL e é do Comitê da Bacia Hidrográfica do Litoral Norte de Alagoas. Doutora Thelma fez um trabalho com resíduos de cemitério e me preocupou muito que os resíduos fármacos e metais pesados nos cemitérios e na área do entorno. O que fazer? Eu não sei. Por isso que eu acho que, e aí eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que essa questão da cremação é hoje, para mim, e a gente está vendo assim um número crescente de pessoas que estão agora indo para a cremação, porque eu acho que essa é a maneira, acho que mais limpa em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Religiosamente eu não sei te dizer, mas eu tenho visto uma crescente quantidade de pessoas que estão indo para essa vertente. Eu espero que isso cresça cada vez mais e a gente elimine grande parte dos problemas que, enfim, que acontece, né, nos cemitérios. Porque não é só isso, é água também, é tudo também, não é? Tudo. Uma cremação controlada, né? Fiscalizada. Controlada. Fiscalizada, com filtros efetivos e etc. Bom, gente, eu acho que... Tem a Suzete, acho que para fechar o ciclo de perguntas. Pode falar, Wagner. A Suzete levantou a mão e gente, a gente vai precisar fechar o ciclo de perguntas para fazer a nossa reunião. O Ricardo me convida, eu volto outro dia, eu volto depois da COP para a gente ver o que deu. Tá bom. Para você contar se você conseguiu o hotel ou não, baratinho. Rapidinho, parabenizar a professora, né, pela palestra, né, pela reunião aí, por tantas informações que são assustadoras, vamos falar assim, né? E
respondendo, né, e perguntando também, mas acho que a senhora já respondeu o questionamento da Judite a respeito da presença dos fármacos, né, no cemitério. Atualmente eu sou pós-doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, e no Departamento de Saúde Ambiental, e a nossa área de estudo é justamente essa, é a contaminação por fármacos, tanto em água, no lodo, né? Alguns já trabalharam com água e eu, especificamente, eu trabalho com a determinação em lodo. E o que a gente vê, né, a preocupação também é que não tem legislação, não tem ainda parâmetro, então tem alguns trabalhos mais contundentes, vamos falar assim, né, quando se trata de desregulador endócrino e antibióticos, mas a gente sabe que tem muito mais do que isso, né? E efeitos aí também no ambiente e em organismos. Então, acho que tudo isso, na verdade, é um grande bolo, né? Então, tem estudos, alguns estudos, sim. Em cemitério, quando eu fui iniciar, um professor tinha me oferecido se eu queria fazendas de cemitério. E eu não quis. Então, aí eu acabei indo só para o outro lado mesmo, mas é uma preocupação muito grande, inclusive lá perto da Faculdade de Saúde Pública, que a gente tem 4 cemitérios ao redor. O negócio é feio. Mas Ô, para Suzete, todos. esse nível de detalhamento a gente nunca chega na COP, né? Até porque, mas eu acho que quando a gente fala de essa cooperação regional que a gente deveria ter, né? Porque a gente tem coisas muito comuns na nossa região, né? Se ela fosse um pouco melhor articulada, um pouco menos fragmentada, eu acho que a gente poderia avançar muito mais rapidamente, fazer nossa região crescer muito mais do que cresce, né? Mas esses assuntos eles não chegam nesse nível micro, que é macro, mas é micro dentro dos assuntos que a gente discute lá na COP. Mas eu acho que a gente precisa fazer com que esses estudos cheguem, né, na mão dos formuladores de políticas mesmo, para começar a sensibilizar. É só assim. Bate lá na porta, vai perturbando. Um dia entra pelo ouvido e fica lá, não sai pelo outro. Sim. Parabéns, mais uma vez. Muito bem, muito obrigada. Bom, obrigado, Suzete, obrigado, doutora Thelma. Bom, uma hora a gente tem que encerrar, né? Senão a gente fica aqui a noite inteira. Né? Acho que assunto tem e sempre vai ter. Mas eu já convido uma próxima vez, que possível, a gente voltar a conversar, quem sabe aí depois da COP, né? Para notícias boas, né? Ou notícias não tão boas que a gente deve refletir como sociedade, né, doutora Thelma? Mas, em nome da ABS, em nome todos os nossos 86 participantes da Câmara, agradeço muito a sua disposição em estar aqui com a gente, falar um pouquinho, responder alguns dos nossos questionamentos. Tá? Eu agradeço realmente de coração a sua sempre disposição em estar com a gente. Tá? Eu que agradeço, e agradeço o enorme carinho também que vocês expressaram. Muito obrigada, né? Sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Eu vou indo, viu, Ricardo? Obrigado, tá bom. Thelma. Pode, a gente já te segurou demais, doutora Thelma. Imagina. A gente põe mais umas 30 perguntas aqui, fácil. Tá Isso é fácil. É isso. Bom final de reunião para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.